Graça e paz. Amém. Que bom poder estar aqui novamente com os irmãos, tendo comunhão. Nós vamos gastar esse fim de semana, esses 3 períodos, estudando 2 temas. E nós vamos ficar nesses 2 temas entre 3 a 4 meses, estudando essas porções da Palavra de Deus. O ano passado, depois que nós encerramos aquele material sobre família, o irmão Thomas perguntou se havia algum assunto ainda significativo dentro do contexto de vida familiar. E eu disse para ele que nós tínhamos 2 assuntos que são muito importantes, que nós não estudamos e que seriam muito importantes nós estudarmos. Os 2 assuntos são ansiedade. Então, é o assunto que nós vamos estudar esses próximos meses. E o assunto do dinheiro. Esse, numa ocasião que o Senhor nos permitir, se assim for do agrado dele, a gente estuda. Então, nós temos 2 temas. Os irmãos, hoje à noite, vão precisar ter um pouquinho de paciência comigo. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Mas eu preciso criar um pano de fundo para a gente estudar isso. Nós temos 2 temas que nas Escrituras eles são contrapostos, um resolve o outro, e são 2 temas que os textos associam, os textos ligam. Nós temos o assunto da ansiedade e o que contrapõe a ansiedade nas Escrituras é a paternidade. O principal texto que nós temos sobre a ansiedade está no Sermão do Monte. Nós vamos abrir ele um pouquinho essa noite, se o tempo nos permitir. Eu digo que vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu preciso definir o que é ansiedade com os irmãos. Todos nós sabemos, na prática. De 0 a 10, dá uma nota para a tua ansiedade. 0 é nada, você é o sujeito mais equilibrado do mundo, e 10 é muito ansioso. Dá uma nota para você. Vai lá. 9,5. Já falaram 12 aqui. Dá uma nota para você. Compartilha com a pessoa que está do seu lado aí. Se você conhece ou não, compartilha. Qual é a nota que você deu? Queridos, o assunto está no nosso meio muito mais do que a gente imagina. Mas muito mais do que a gente imagina. Alguém aqui deu uma nota abaixo de 5, levanta a mão. Certo? Tem aqui uma meia dúzia de pessoas. Entre 6 e 8, levanta a mão. Acima de 8, levanta a mão. Pois é. Esse é um assunto que envolve a gente muito mais do que a gente pensa. Ele está permeado no nosso dia a dia. Eu vou mostrar isso para os irmãos nas Escrituras, mas por enquanto eu vou chamar a atenção dos irmãos para o nosso dia a dia, para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Quantos já ouviram falar de uma coisa chamada hiperatividade em criança? Sabe o que é isso? É uma maneira pela qual a ansiedade aparece. Esses dias um amigo, pastor, foi conversar comigo e falou: César, parei no cardiologista. E o curioso é que estávamos em 6 esperando para ser atendido. Os 6 eram pastores. Por que todos eles estavam com taquicardia? A ansiedade. A ansiedade, ela está presente no dia a dia da gente muito mais do que a gente imagina. Ela envolve o ser humano. Existem algumas coisas com o pecado que envolveram o ser humano.
A ansiedade, ela não está em nenhuma lista de pecado. Então, a ansiedade, por si só, ela não é pecado. Ela é um sentimento, uma emoção. Eu vou mostrar isso para vocês, possivelmente, talvez só em março, quando a gente for estudar as crises de ansiedade que a Bíblia revela. Aí nós vamos dar uma olhadinha no efeito do corpo, quais os efeitos principais que dá no corpo, como a gente sai disso, o que a Bíblia propõe para a gente sair disso. Mas, por enquanto, nós temos que entender que a ansiedade, ela não consiste em nenhum texto das Escrituras, nenhuma lista de pecado, ela é apresentada como um pecado. O texto do nosso Senhor em Mateus 6, ele diz assim, não andeis ansiosos. O texto de Paulo aos Filipenses diz assim, não andeis ansiosos. O texto de Pedro, em 1 Pedro, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Queridos, com o advento do pecado, todos nós nos tornamos ansiosos. Todos nós. Em graus variados, tem gente que é uma propaganda enganosa. É um poço de sossego, mas o coração está taquicárdico. Aparentemente é tranquilo, mas internamente ele está jogando para dentro dele aquele sentimento que ele tem. Está fazendo sentido para os irmãos? Vamos um pouquinho mais longe. Quantos já ouviram falar aqui? Vocês têm que me ouvir com reservas. Quantos já ouviram falar de doenças autoimunes? O que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é uma doença grave, onde o corpo ataca o próprio corpo, mas é uma doença que tem a ver em muito com uma coisa chamada sentimento, emoção. É um reflexo no corpo de um sentimento que a Bíblia descreve como sendo a ansiedade. A ansiedade, ela está presente em todos nós. Por que uma criança, a hora que ela tem que cumprimentar um adulto, ela enrosca na perna do pai e ela não dá conta de cumprimentar? Qual o nome disso? A ansiedade. Por que um jovem, ele paralisa diante de amigos e ele não consegue se relacionar com aqueles amigos? A ansiedade. Existem muitas maneiras do sentimento ansiedade aparecer dentro do ser humano. Mas muitas maneiras. Tem pessoas que são muito afetivas e não dão conta de ficar sozinhas. Quando estão com o parceiro, precisam ficar segurando na mão do parceiro. Eles não dão conta de estar em casa sem grudar em alguém. Esse movimento aqui, sabe o que é? Ansiedade. Ele joga essa ansiedade dele num apego afetivo maior. Mas o nome disso é ansiedade, não dá conta de ficar sozinho. Os irmãos estão entendendo? Só que a ansiedade mais clássica que a gente vê no dia a dia, que a gente vê as pessoas mencionarem, e que todos nós, muito possivelmente, dentro da nossa casa, nós já tivemos alguém assim, é uma coisa chamada crise de pânico. A pessoa, de repente, ela passa a ter um medo, uma fobia, uma apreensão monstruosa de uma determinada coisa. Vocês estão entendendo? Alguém aqui já teve crise de pânico? Levanta a mão. Olha lá. Alguém já teve na família crise de pânico? Levanta a mão. Olha quanta gente nós temos. Por quê? Porque a Bíblia, meus queridos, o Velho Testamento é impressionante. Não existe maior nem melhor contador de histórias do que Deus. Deus é um contador de histórias exímio. O Velho Testamento é só histórias. E as histórias que ele conta têm a finalidade de nós retirarmos dentro dela os
princípios de vida. Então, quando Deus conta uma história e Ele não lança luz direta naquela história do que é, de como é para a gente interpretar, é porque Deus quer que a gente tire os princípios contados naquela história. A primeira, Adão foi criado. Em Gênesis 1, Adão e Eva. Em Gênesis 2, descreve a criação em separado, do homem e da mulher. Escreve ali especialmente a da mulher. Gênesis 3 tem a queda. Então Deus falou com Adão: Adão, tem 2 árvores aqui, o jardim inteiro para você desfrutar. Uma delas é a árvore da vida. Você come do que você quiser do jardim, menos de uma árvore. Você não pode comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore você não come, porque no dia que você comer, você vai morrer dela. Você vai morrer. O que Adão fez? Adão comeu, e no momento que ele comeu, eu vou explicar aí a paternidade. No momento que ele comeu, ele perdeu a relação com o pai. Ele simplesmente perdeu a relação com o pai. Em Lucas, capítulo 3, quando Lucas faz a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 38, se não me engano, diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, este filho de Deus. Então, quando Deus criou Adão, Ele criou Adão com o expresso propósito de Adão se tornar filho dele. Adão era apenas criação. Quando ele comesse da árvore da vida, quem é a árvore da vida? Jesus. Ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus era a árvore da vida. Quando ele comesse da árvore da vida, ele se tornaria filho de Deus, com uma relação toda diferenciada com o Pai. Mas, queridos, ele opta por comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele opta por entender as coisas. Ele opta por controlar as coisas. Quem aqui é controlador? Perguntinha difícil. Quem aqui é controlador? O controlador come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele tem necessidade de controlar tudo aquilo que acontece. A informação tem uma finalidade dentro do ser humano. O ser humano tem necessidade de controlar as coisas que acontecem. Ele tem dificuldade de se lançar no Pai e criar dependência do Pai, onde o Pai toma ele pela mão e conduz ele onde o Pai quer. O ser humano não gosta disso. O ser humano, ele tem a necessidade de buscar informação para ele poder controlar as coisas que vão acontecer. Adão fez isso. E quando ele fez isso, ele tem um impacto imediato sobre a alma dele, porque ele perde o relacionamento que ele teria com o pai dele, com o Criador dele, é perdido com o pecado. E imediatamente ele tem mecanismos de fuga. Deixa eu ir fazendo uma lista com os irmãos de como que a ansiedade aparece em nós. Eu já volto em Adão. Hiperatividade, ciúmes, medo, compulsão. O que mais? Irritação. Somatização. Soma no grego significa corpo. Nós vamos estudar um salmo num desses próximos dias só sobre somatização, sobre como o corpo reage quando nós estamos ansiosos. Somatização. Tudo isso daqui
são maneiras pela qual a ansiedade se manifesta dentro de nós. Adão fez uma coisa, logo que ele pecou. Adão desenvolveu uma compulsão. Sabe o que ele fez antes de ter medo? Ele fugiu. Ele fugiu 2 vezes, numa mesma coisa. Ele fugiu se escondendo, cozendo folha de figueira, e ele escondeu a nudez. Vocês estão entendendo? Então, como o pecado apareceu em forma de nudez, ele deu um jeito de esconder a nudez. Aí vamos mais. Mentira. Isso é pecado. Só que a mentira, em geral, é um sintoma de ansiedade. A ansiedade é um sentimento que, se eu não cuidar, me leva ao pecado. Os irmãos estão entendendo? Adão, ele primeiro cose folha de figueira e ele esconde a nudez dele e de Eva. E a sensação é a seguinte: ele olha para ele e ele não vê a nudez. Ele escondeu dele mesmo. Ele olha para Eva e ele não vê a nudez. Escondeu a nudez e Eva olha para ele e não vê a nudez dele. E ele acha que Deus não está vendo a nudez dos dois. Então, ele esconde dele, do outro e de Deus. Ele acha que está escondendo. Só que logo depois dele cozer folha de figueira, ele se esconde uma segunda vez. Ele se esconde onde? Num arbusto. Então ele começa a fazer um movimento de repetição. Um movimento que a gente chama de compulsão. Está tudo na Bíblia, meus queridos. Vocês querem ver? Você senta para comer. O sujeito, repetição. Ele está ansioso? Tudo que envolver repetição, são pouquíssimos os excessos que a Bíblia apresenta. Que eu me lembre, só 4 excessos são permitidos para o ser humano nas Escrituras. Amar a Deus acima de todas as coisas é um excesso. Orar sem cessar é um excesso. Em tudo dar graças é um outro excesso. E o último excesso que eu conheço, tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, tem que ser feito para a glória de Deus. 4 excessos. Qualquer outro excesso, come muito, come pouco. Trabalha muito, trabalha pouco. Dorme muito, dorme pouco. Qualquer outro excesso constitui um quadro de ansiedade. Adão revelava essa ansiedade. Ele ia mostrando essa ansiedade na compulsão que ele foi tendo. Ele foi tendo essa compulsão e isso foi revelando. Só que, quando ele viu que ele não ia dar conta de se esconder, o coração dele começou a ser tomado por uma coisa chamada medo. Queridos, não existe ser humano nesta terra que não tenha medo. Não existe. Todos nós somos filhos de Adão. De uma ou de outra forma, todos nós teremos medo. Quando nós estudarmos Elias, nós vamos estudar crise de pânico na vida de Elias. Qual é o maior medo que o ser humano tem? A morte. Hebreus diz do pavor da morte. É uma expressão usada apenas para a morte. O pavor que a morte gera dentro de nós. O pavor de perder um filho, de perder um marido, de perder um ente querido, de perder alguém da igreja. É o maior de todos os medos. Adão foi tomado por um sentimento. O sentimento de medo. Tudo isso quer dizer o quê? Eu estou dizendo para os irmãos, através disso, que o nosso pai, Adão, ele era ansioso. E ele era ansioso porque ele não teve um bom relacionamento com o seu pai. Aí, sem medo de errar, se eu fosse pegar os notas 12 e 13 aqui da ansiedade, e eu fosse investigar, de alguma maneira, essas pessoas ansiosas
não tiveram um bom relacionamento com os seus pais. Queridos, agora eu preciso dar uma parada. E eu vou falar um pouquinho sobre deixa eu encerrar sobre a ansiedade. O que é a ansiedade, então? Se eu for responder do ponto de vista bíblico, a ansiedade é um sentimento de apreensão quando eu enxergo a vida fora da paternidade de Deus. Se eu for olhar do ponto de vista psicológico, a definição de ansiedade é um sentimento de apreensão, onde eu tenho uma certeza de que uma tragédia vai acontecer, e eu sou imediatamente tomado por reações físicas diante dessa certeza que eu tenho. Vocês estão entendendo? Isso é ansiedade, do ponto de vista psicológico. Mas do ponto de vista bíblico, é ver uma coisa com os meus olhos. E não ver aquela mesma coisa com os olhos de Deus. Vou pegar o Thomas. O Thomas é sossegado, tranquilo, descansado no Senhor. Mas o Thomas vai ter 1, 2 ou 3 áreas na vida dele em que o coração dele é tomado por ansiedade. Por mais que ele tenha uma boa visão do Senhor, existem algumas coisas na formação do Thomas, lá de trás, onde a mente dele aprendeu a enxergar a vida com os olhos dele, e não com os olhos de Deus. Toda vez que você olhar uma situação da vida com os seus olhos, e não com os olhos de Deus, você está sendo ansioso. Está dando para compreender? Os irmãos estão conseguindo entender o que significa a ansiedade? Então, a ansiedade, ela deriva de não termos a mente de Deus na vida. Porque quando eu tenho a mente de Deus, o meu coração é tomado por descanso. Nós vamos estudar o texto de Filipenses, mas o texto de Filipenses diz uma coisa curiosa, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E aí diz assim, e a paz de Deus... A situação mudou? Não. Porque é uma paz que excede... A pessoa olha a situação e a situação não mudou. Mas os olhos dela, ao enxergarem a situação, mudaram. Então o problema não está daqui para fora. O problema está daqui para dentro. É a maneira pela qual nós olhamos a situação, vemos a situação. Quando nós vemos a situação com a bendita mão de Deus, o nosso coração é tomado em profundo descanso. Os irmãos estão entendendo? Vamos avançar um pouquinho. Abram, por favor, em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Queridos, deixe parar aqui. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. A palavra pai, no grego, significa pater. Anota aí, porque isso é importante. Essa palavra significa nutridor, sustentador, protetor. É papel de quem nutrir, sustentar e proteger do... E a mãe? E aí o versículo diz uma coisa curiosa. Ele diz assim, de quem toma o nome toda a família na terra e no céu.
Então, a palavra família, no grego, ela significa pátria, que é um derivado da palavra pater. Então, entendam o que eu vou dizer. Tudo que existe de família nesta terra, queridos, uma cidade é uma família. Às vezes um bairro, uma rua é uma família. A família, ela tem muitas formas de ser vista. Um homem e uma mulher são uma família. Um homem, uma mulher e os filhos são família. O homem, a mulher, os filhos e os seus progenitores são uma família. A igreja é uma família. Uma nação pode ser uma família. Vocês estão entendendo? Todas as vezes que nós temos um grupo de pessoas reunidos com um bem comum, isso só é sustentado por uma imagem. A imagem do Pai. Quando tem uma crise no nosso país, o presidente tem que se levantar de uma forma meio imediata e dar uma palavra à nação. Uma palavra de orientação. Está fazendo o papel do quê? De um pai. Aí toda a nação falou tal coisa. Aí todo mundo sossega. Entendam o que eu estou falando para os irmãos. Toda vez que um grupo de pessoas se reunir, esse grupo de pessoas tem que entender que ele só funciona se ele for segundo o Pai. Me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Toda família coerente, sensata, equilibrada, ela vive segundo os princípios e os preceitos de Deus Pai. O Pai é o sustentador, é aquele que organiza, é aquele que estabelece o limite. Possivelmente amanhã nós vamos ver vários versículos sobre a função de um pai, como que o pai age segundo as coisas. Mas hoje é importante que a gente entenda a definição. O pai, não a mãe. O pai, não a mãe. Queridos, nós nunca vivemos, nunca. Sempre houve tempos negros na história, mas nós nunca vivemos, talvez devido à informação, um tempo de tanta ansiedade como nós vivemos hoje. Sabe por quê? Porque falta nas nossas casas, nas nossas igrejas, falta homem. Falta gente que assuma o papel de pai. Exista homem que seja o nutridor, o sustentador, o protetor, que o Pai Celeste nos ensina a ser. A mãe, aqui está o filho. Quem é o primeiro elemento que protege o filho na casa? A mãe. Quem é o segundo elemento que protege? Por proximidade, o erro da mãe fica mais grave que o erro do pai. Porque a mãe é mais próxima. Vou dar um exemplo absurdo e exagerado. Um pai molesta uma filha. De quem essa filha se ressente? Porque qual é a pergunta dela? Onde estava minha mãe? Só que prestem atenção no que eu vou dizer. Não tem estrago semelhante de um homem omisso. Ele compromete a imagem de Deus num lar. Porque o homem representa a imagem do Pai nas Escrituras. Vou dar um texto apenas para os irmãos mostrando isso. Quando Deus, em Gênesis 3, redefine os papéis, nós estudamos isso ano passado. Ele vira para Eva e diz assim: Eva, você vai vai dar à luz em meio a dores, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Tudo que Deus falou para a mulher está ligado a gente. O filho e o marido. A vontade dela está ligada a um outro. Então eu pergunto para os irmãos, qual é o principal papel de uma mulher num lar?
Gente. Gente. É o principal papel de uma mulher no lar. Mas, para Adão, Deus virou para Adão e falou assim: Adão, no meio de cardos e abrolhos, e no suor do rosto, você vai prover, você vai buscar, você vai alimentar a sua casa. O principal papel de um homem dentro de casa, provedor. Agora, o homem não provê dinheiro apenas. O homem provê dinheiro, o homem provê a palavra, o homem provê a oração, o homem deveria prover a conversa, o homem deve prover limite, o homem deve prover tempo. Pode, agora dá, agora não dá. O homem deveria prover estas coisas dentro de casa, porque o homem, ele representa a figura de Deus Pai. Meus queridos, por que que os locais de reunião em Londrina, em Maringá, a nossa juventude transviou? Por falta de pai. Vocês sabiam que é o pai quem tira o filho do mundo e não a mãe? Vou mostrar um texto bíblico para os irmãos amanhã. É o pai quem tem o papel de arraigar o filho da relação com o mundo, não é a mãe. Então toda família, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família que existe nessa terra. Não existe família coesa, não existe família tranquila, fora de uma ansiedade grave, se os homens não assumirem o seu papel e eles trouxerem a expressão de Deus dentro do seu lar. Porque um lar tem que tomar o nome do pai. A pátria tem que tomar o nome do pater. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? As duas coisas estão diretamente relacionadas. Intimamente relacionadas. Distanciou o pai, a ansiedade entra. Entrou o pai, a ansiedade desaparece. Tem uma coisa curiosa. Muitas vezes eu sou perguntado por pessoas a respeito de crise de medo em criança. Vocês já devem ter ouvido de crianças com crise de pânico. Elas não conseguem ir para a escola. Vão, choram na escola, tem que buscar, os pais buscam, a mãe busca uma vez, duas vezes, três vezes, aí não resolve, aí a mãe fica sentada lá na escola, do lado de fora da sala, para ver se relaxa a criança, aí a mãe fica um pouquinho mais distante. Vocês já devem ter ouvido histórias desse tipo. Queridos, a gente tem uma regrinha básica. Quando uma criança começa com isso, a criança, quando não está bem, ela manifesta em 2 lugares. Especialmente a criança de 6 a 12. Ela manifesta em 2 lugares. Ou ela borra a cuequinha, ela passa a não ter controle do xixi, do cocô, enurese, ecoprese, ou ela manifesta isso na escola. Teve uma situação uma vez que eu virei para ouvir o casal, o menino numa agonia monstruosa. Aí eu pedi uma coisa, falei para o pai: vamos fazer uma coisa? Vocês não vão fazer nada nas 2 próximas semanas, nenhuma atividade à noite. Vocês vão ficar em casa juntos com atividade em família. E eu gostaria que você se dedicasse ao seu filho. Você vai sair, a atividade que a gente resolveu era andar de bicicleta. Queridos, em 2 semanas, ele não tinha mais crise. Porque quem que protege o filho é o pai. Não é a mãe. É a figura do pai que faz esse movimento. Mas tudo isso tem texto. Quando a gente for estudar sobre medo, nós vamos abrir esses textos e dar uma olhadinha neles. Vamos um pouquinho mais longe. Abram em Mateus capítulo 6. O Senhor, no capítulo 5, começa o Sermão do Monte. Aí no capítulo 6, ele começa a lançar luz sobre vários assuntos. Mas um dos assuntos que ele vai lançar luz é o assunto da ansiedade. E aí tem uma coisa curiosa no capítulo
ao longo do capítulo. No capítulo, em Lucas, quando a gente soma Lucas, Lucas é quem descreve a infância do Senhor. O Senhor ficou dos 2 anos até os 30 anos em Nazaré, morando na casa dos pais, sendo formado pelos pais, certo? O que o Senhor fez nesse período? Trabalhou, teve na família dele, mas o que ele fez? Queridos, para eu saber o que uma pessoa faz, é só eu começar a conversar com ela. Né? Por exemplo, se eu sentar com a Jéssica andou fazendo vestibular. Se eu sentar com ela está afiadérrima em quê? Português, matemática, física, química. Se for para bater papo, se eu tivesse a idade dela, isso daqui, aquilo lá. Não, eu fiz assim, eu fiz assado, ela vai ter um caminhão de coisa para falar, porque é onde a mente dela está ocupada. Queridos, Jesus fica 30 anos quieto. De repente, ele tem o primeiro sermão dele. E aí ele começa o sermão dele, ele fala lá das bem-aventuranças, aí ele começa a falar, vós sois a luz do mundo, e vocês precisam fazer coisas que glorifiquem o vosso Pai. Aí ele diz assim, quando vocês orarem, vocês não sejam como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas, mas vocês entrem no quarto, fechem a porta e orem ao Pai de vocês que está em secreto. E o Pai de vocês que está em secreto vai recompensar. 2ª vez. 3ª vez. E vocês, quando jejuarem, vocês jejuem de que maneira? Lavem o rosto, não deixem ninguém saber, porque o Pai de você que está vendo em secreto vai te recompensar. E quando você ofertar, faz com que a direita não saiba o que a esquerda está fazendo. E o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Queridos, o Senhor traz um caminhão de assunto sobre a paternidade. E vocês não andem ansiosos. Mas olha o pardal. Ele não planta, não colhe, e aí ele fala uma coisa curiosa que nós vamos estudar possivelmente amanhã, nem ajunta em celeiro. E contudo o vosso Pai o sustenta. Considerai os lírios. Quem que veste ele daquele jeito? É o Pai Celeste. E vocês ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo e detestarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque isso vai trazer a glória do vosso Pai. Pois o vosso Pai faz o sol vir sobre bons e maus. Faz a chuva vir sobre justos e injustos. Meus queridos, o Senhor abre a boca depois dos 30 anos e a boca dele está cheia do quê? Do Pai. O que ele fez naqueles 30 anos? Aprendeu sobre o Pai. Quieto. Aprendendo sobre o Pai. Quando ele é questionado aos 12 anos, nós estudamos isso ano passado. Maria chega para ele, meu filho, que ele ficou lá em Jerusalém, eu e teu pai aflito estamos à tua procura. Ele vira e diz o quê? Vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Porque nós precisaríamos ensinar os nossos filhos a ver o Pai. Desde muito cedo. A gente ensina eles a ver boas escolas, bons trabalhos, a gente ensina eles a ter capacitação, a gente ensina eles a conviver com gente bem educada, mas a gente não ensina eles sobre o Pai. O Senhor Jesus aprendeu sobre o Pai. E à medida que ele foi aprendendo sobre o Pai, o coração dele, a mente dele, foi sendo ganha pelos pensamentos do Pai, pelas palavras do Pai, pela vontade do Pai. Tudo nele estava ligado ao Pai. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, quando eu vejo do ponto de vista do Pai, o meu coração fica sossegado. Agora eu vou começar a provar isso para os irmãos. Só que para isso, capítulo 6, versículo 19. Lembra que eu preciso da paciência de vocês. Eu estou montando um pano de fundo.
Eu falei sobre o que é ansiedade, estou explicando um pouquinho sobre o que é o Pai, e agora eu vou precisar explicar um pouquinho sobre como é a alma do ser humano. Como que o ser humano funciona, porque nós vamos voltar nisso muitas vezes, para a gente entender as crises de ansiedade e as dificuldades da paternidade de Deus em nós. Capítulo 6, versículo 19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lembra que no original nós não temos versículo. É o Senhor falando numa sequência. Aí ele diz assim, então ele falou sobre um assunto chamado dinheiro. E ele falou sobre o tesouro que eu vou ter. Aí ele fala sobre o verdadeiro tesouro que eu tenho na eternidade. Ele fala sobre dinheiro, o meu coração e o verdadeiro tesouro que eu posso ter na eternidade. Aí o Senhor vira e diz assim, são os olhos, a lâmpada do corpo. Então ele está ensinando um princípio. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu preciso parar aqui. E eu vou contar com a paciência dos irmãos. Deixe-me explicar uma coisa para os irmãos. O ser humano, ele é composto de 3 elementos. 1 Tessalonicenses ensina isso. Diz que o ser humano tem um espírito, uma alma e um corpo. Certo? O espírito é a parte que toca a Deus. Ela não é uma parte, ela é imaterial. A gente não toca. Ela tem faculdades. Por exemplo, a consciência está dentro do espírito. A intuição está dentro do espírito. São faculdades que o espírito da gente tem. Digamos assim, ferramentas que o espírito da gente tem. Só que a alma, ela é composta. O que é a alma? A alma é o que a psicologia chama de eu. É quem você é. É quem a Jéssica é. Eu começo a conversar com a Jéssica. Ela fala de estudo. Depois ela fala de roupa. Ela pode falar de sapato. E aí eu vou entendendo que a Jéssica gosta do quê? De estudo, de roupa, de sapato. A Jéssica vai deixando vazar o que está dentro dela à medida que ela fala. Ela vai falando e eu vou vendo o que está dentro dela. A alma, ela é composta de 3 elementos. O que a Jéssica é, o que o Thomas é composto de 3 elementos. A alma é composta do pensamento, da emoção e da vontade. E aqui eu preciso que os irmãos entendam. O alvo de Deus e do diabo é qual? Faz sentido? Só que a fortaleza é a mente. Quem ganhar a mente, ganha a vontade. Quem ganhar a mente, ganha a vontade. O Thomas tem lá as fraquezas e a ansiedade deles, como a gente falou. De repente, num dia que o Thomas não está bem, o diabo traz uma pessoa que vai alimentar a mente do Thomas exatamente com a fraqueza dele. Ele já não está bem. Aí o diabo vai se aproveitar do momento que ele está fragilizado e o diabo vai trazer naquela área que ele é ansioso alguém para conversar sobre aquilo. E para deixar a mente dele
mais inflamada, mais ansiosa do que ele naturalmente já é. Então, o que ganha a vontade de um ser humano é o pensamento. Meus queridos, eu vou só citar os versículos, não abram. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela... De que jeito que a minha vontade é mudada? Pela renovação da minha. E aí ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toca na emoção. Primeiro vem o quê? O pensamento. O pensamento é que determina a minha vontade. Por que Jesus fazia toda a vontade do Pai? Porque o tempo todo ele pensava em quem? No Pai. Era o Pai. O Pai o tempo todo. Meu Pai, 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 meu Pai. O tempo todo, o Pai, o Pai, o Pai e o Pai. Mês que vem, se o Senhor permitir, nós vamos estudar 3 coisas do Filho. Porque são 3 coisas que o Pai fez com o Filho amado e o Pai vai fazer comigo e com você. O Filho liberto, o Filho tendo comunhão e o Filho sofrendo. Nós precisaríamos tirar o final de semana inteirinho só para falar sobre o sofrimento que o Pai gerou no Filho, porque é a mesma coisa que ele vai fazer comigo e com você. Então, mês que vem, para os corajosos. O Pai conduzindo o Filho ao sofrimento. À medida que eu penso, eu decido a vontade. Só que, vou citar outro versículo. Tudo que eu penso, eu sinto. Não abram. João 16, ali começando com o versículo 5, Jesus começa a falar da morte dele. E ele diz assim para os discípulos: se eu não for, o Consolador não vai vir. E aí ele vira e diz assim: porque vos tenho dito estas palavras? Quais palavras ele falou? Morte. Qual o assunto que entrou na mente dos discípulos? Morte. Porque vos tenho dito estas palavras? A tristeza encheu o vosso coração. Então a regra é a seguinte: tudo que eu penso, eu sinto. E tudo que eu penso e sinto, eu faço. Quem ganhar a minha mente, me ganha. Ganha a minha vontade. Quem levar a minha mente, ganha a minha vontade. Deu para entender o pano de fundo? Aí o Senhor vira e diz assim: são os olhos, a janela da alma. Então o Senhor lança mais um princípio. O que alimenta o meu pensamento? O que alimenta o meu pensamento é o meu corpo. Os 5 sentidos. O que eu vejo, audição, visão, tato, paladar e olfato. Tudo que entra pelo meu corpo é traduzido dentro da minha mente. Por que que as crianças hoje são mundanizadas? Queridos, eu ouvi na região de Maringá de uma menina de 11 anos grávida. Não pode isso. Por que que os nossos filhos são mundanizados? Porque eles têm o mundo na palma da mão deles, jogando informação para a mente deles. Então a ideia é a seguinte: Jesus, antes de falar de ansiedade, ele está ensinando como é que a gente funciona. Os olhos é que vão jogar informação para aquilo que você ama. Digamos que a Jéssica ame roupa. A hora que eu entrar com ela no Catuaí, o que ela faz? Ela para. Para na vitrine. Qual vitrine, Jéssica? Qualquer uma. A Zara, assim.
Básico. Pode ser a Zara. Vocês estão entendendo como é que funciona? Vocês estão entendendo como é que vem na mente? Ela já elegeu a loja, apesar que eu perguntei, né? A mente é ganha por aquilo que eu anseio. O que eu anseio, o tesouro que eu tenho dentro de mim, eu procuro este tesouro com os olhos. E, se você não cuidar, a luz que é em ti pode virar trevas. E caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Quem são os ansiosos? Os ansiosos são aqueles que procuram as coisas fora da vontade de Deus. A Jéssica tem que comprar roupa? Tem. Se ela for comprar fora do tempo que Deus estabeleceu para ela, a mente dela fica ansiosa. Ela está procurando alguma coisa para satisfazer alguma coisa e não está segundo Deus, segundo o que Deus está fazendo com ela. Então o Senhor está nos ensinando o funcionamento nosso. Como é que a alma da gente vai trabalhando? A alma da gente é trabalhada através dos sentidos nossos. E dos 5 sentidos, tem 2 sentidos em especial, que são muito significativos: a visão e a audição. Os 2 sentidos formam um conceito dentro de nós, mas em especial a audição. Quem ganhar a tua mente, quem ganhar a tua mente, vai ganhar a tua conduta. E queridos, especialmente os pais, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Meus queridos, os nossos filhos escorregarem, é daqui para ali. Não achem que nós estamos seguros, nenhum de nós está. A vida cristã é um alimento da mente todo dia. A vida dele tem que ser absorvida todo dia. Se não for absorvida todo dia, nós caímos em ansiedade e a ansiedade nos leva ao pecado. Aí vamos estudar um pouquinho as Escrituras. Acho que ficou claro, né? Então, o versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, o que são olhos maus? É buscar coisas que não trazem a glória de Deus. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Por que ele está dizendo que o corpo estará em trevas? Romanos diz que eu entrego os membros para o pecado. Então é ganho na mente. E aí eu entrego os meus membros, braços, pernas, genitália, eu entrego o corpo, os meus membros, para o que entrou dentro da minha mente. E aí então, caso, portanto, a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a mamon. Aí o Senhor joga um pouquinho mais de luz. É como se ele fizesse um sanduíche. Ele falou de dinheiro ali atrás, não acumula tesouros nessa terra. Aí ele fala dos olhos, do que eu busco pelos olhos. Aí ele diz novamente de dinheiro. Ele faz um sanduíche. E por que ele fala de dinheiro 2 vezes antes de falar de ansiedade? Porque, queridos, o que nos dá segurança? Via de regra, para a grande maioria das pessoas, a sensação de segurança vem através do quê? Do dinheiro. Só existem 2 senhores nessa terra: Deus e Mamon. O diabo não é um senhor. O diabo é, para nós, o inimigo da nossa alma,
O diabo é para Deus um servo. Porque Colossenses 2,10 diz que Cristo se fez o cabeça. O que é o cabeça? Aquele que manda. De todo principado e potestade. O diabo não pode tentar o Thomas sem a permissão do Senhor. O Senhor tem que dar a permissão. Porque Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Lá em Gênesis, voltando a Gênesis, o texto lá diz que o descendente da mulher teria o calcanhar ferido. Onde que Cristo teve o calcanhar ferido? Na cruz. Mas ele pisaria a cabeça da serpente. A cruz, louvado seja o nome do Senhor, tirou o poder de mando do diabo. O diabo não pode tocar um de nós sem a permissão do Senhor. Mas, meus queridos, a gente se preocupa tanto com ele, às vezes, e esquece que tem um outro Senhor. Esquece que tem um Senhor que pode seduzir o nosso coração, envolver o nosso coração. Um Senhor chamado dinheiro. Vocês estão conseguindo entender? Dinheiro é um assunto complicado. Muito complicado. Eu tenho uma pesquisa que eu não fui atrás para ver se constitui verdade ou não. Deixa eu pegar o número. Para eu não falar uma bobagem, deixa eu pegar o número dessa pesquisa. Só um instante. Um material que eu estudei, ele diz o seguinte: existem na Bíblia 205 versículos sobre fé. 208 versículos sobre salvação. E existe 2085 versículos sobre dinheiro. 2085. Meus queridos, isso constituindo a verdade, 1/4 das escrituras quase é sobre dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é um Senhor. Então Jesus começa a dizer, o coração de vocês não é para ser ganho pelo dinheiro. Porque o dinheiro vai deixar vocês apenas mais ansiosos. Eclesiastes diz que quem multiplica dinheiro, multiplica preocupação. É tanto IPTU para pagar agora, né? Ele multiplica carro, ele tem IPVA agora. Quem multiplica dinheiro, multiplica preocupação. Então o Senhor, ele constrói a base para nós entendermos como é o assunto da ansiedade. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai. Olha a expressão que ele usou. Observai. Queridos, através do que eu observo? Ele está trazendo os olhos de novo. Aprende a colocar os olhos no que você precisa colocar. Eu vou dar um pequeno testemunho. Eu tive um bom relacionamento com meu pai. E o meu pai veio para a cidade onde ele viveu a vida toda, muito novo, com 17 anos de idade. Meu pai era um farmacêutico. Meu pai tinha o quarto ano primário, e o meu pai era farmacêutico daquela época de manipular poção, de fazer o remédio ainda. Pegar lá as flores, os frutos, os pós, e ele próprio manipular a poção. Só que meu pai era um homem muito inteligente. Meu pai leu toda a obra de Dostoiévski, tendo quarto ano primário. Ele tinha muitos livros, e ele conversava muito com a gente. Então, o meu pai viu muita doença. E o meu pai trouxe os doentes para a cidade grande. E eu, quietinho, tímido, acompanhava meu pai. E desde cedo eu fui vendo uma coisa chamada doença grave.
A minha mente foi sendo trabalhada. O meu pai, como ele passou muita necessidade na infância, ele tinha medo de não ter. Meu pai, minha mãe, a gente brinca até hoje, meu pai fazia uma viagem, colocava R$100 na carteira, ele ia gastando nas paradas. Ele precisava comer. Ele ia gastando. Por quê? A gente supunha que é porque ele passou muita necessidade. O problema, queridos, é que o meu pai desenvolveu um medo monstruoso da morte. Meu pai morreu chorando. Eu creio que ele entregou a vida ao Senhor 2 meses antes dele falecer. A gente crê, eu creio pela fé no que a gente viveu ali com ele, só que ele morreu sem realidade nenhuma do Senhor. Ele já estava com um tumor na cabeça. O problema é que o medo da morte e do futuro e de faltar vazou para os filhos. E eu, uma esponja, quietinho, filho quieto é um perigo. Porque o falante, a gente sabe o que está dentro dele, mas o quieto, você não sabe como é que ele está traduzindo. Queridos, eu fui absorvendo. Aos 11 anos de idade, eu assisti uma reportagem no Fantástico. Acho que eu contei para os irmãos já. Eu assisti uma reportagem no Fantástico de um cantor, ou ator, eu não me lembro, que foi enterrado vivo. Sérgio Cardoso. Quem lembra? O Fantástico teve o cuidado de mostrar o caixão com o braço dele para fora. E eu estou tendo cuidado de falar isso. Meus queridos, 11 anos de idade, você é enterrado vivo. Você é enterrado vivo. Quantos aqui têm esse medo? Catalepsia, levanta a mão. Tem muita gente que tem esse medo. Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. A gente dá um jeito de dar um nó na alma da gente, né? O que eu fiz para ter a sensação de que eu não ia ser enterrado vivo? Pus a mão no pomo de Adão. E eu dormia apertando o pomo de Adão e engolindo. Porque aí eu tinha a sensação que eu estava vivo. Por isso que minha voz é rouca. A fono supõe que eu abaixei o pomo de Adão. Aí comprometeu a minha voz. Até os 14 anos, 3 anos, toda noite, quietinho. Aos 15 anos me converti. Aos 23 anos tive uma crise de ansiedade. Qual o primeiro medo? Eu era presbítero, já saía pregando, casado há quase 2 anos com a Alessi. Meus queridos, eu entrei numa crise. Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. Alessi, por favor, Alessi. E meus queridos, no medo a gente supõe que a coisa vai acontecer. Mas no pânico a gente tem certeza que ela está acontecendo. Então, eu vivia. E aí, deixa eu voltar aos 11 anos. O Fantástico fez um teatro de um sujeito com catalepsia. Catalepsia é essa doença onde abaixa tantas funções que ela não é diagnosticada. Hoje eles já têm protocolo para resolver isso daí. Aí eles mostraram um sujeito no caixão, paralisado, ouvindo tudo o que acontece. Meus queridos, 11 anos de idade. Aos 23, o que veio para fora? Eu, enterrado, vivo. Do mesmo jeitinho que o cara estava no caixão. Meus queridos, foram 4 anos o Senhor me trabalhando. Mas esse não foi o único medo. Porque logo depois disso, eu tive 6 medos nessa crise. Vou ser enterrado vivo. Vou perder tudo financeiramente. Não vou dar conta de sustentar a minha casa. Vou ter um tumor na cabeça. Eu sabia o local do tumor. Onde a mente da gente vai. Vou enlouquecer e vou me matar. Tudo isso foram histórias que eu vivi na minha infância. O que o Senhor tem que fazer comigo aos 23 anos? Ele precisa permitir que eu tenha uma crise.
para eu limpar a minha mente. Cada medo, Ele foi trabalhando. Um por um, Ele foi trabalhando. Meus queridos, eu sou devedor ao Senhor. Mas o instrumento que Ele usou foi a crise. Por isso, Ele levará os ansiosos aqui a uma crise. Bendita crise, santa crise, que tem a finalidade de limpar a nossa mente, de tirar os conceitos antigos, velhos, complicados, às vezes malignos, que estão dentro da nossa mente, e desarraigar aqueles pensamentos que estão fortalecidos dentro da nossa mente. Alguns deles saem com a simples leitura da palavra. Outros deles, nós teremos que ler a palavra, e ler a palavra, e ler a palavra, e ler a palavra, e orar, e jejuar, e conversar com irmãos, e buscar ao Senhor, até que o Senhor, num dia, num minuto, Ele vem e toca. Eu fiquei agonizando com esse pensamento da morte por uns 3 anos. Aí o Senhor, eu lia muito a palavra. Aí eu estava na leitura de Lamentações de Jeremias. E se vocês se lembrarem, Jeremias, quando o povo enjoava de Jeremias, colocava ele dentro de uma cisterna. Um poço de água. Aí Lamentações. Queridos, imagina aquele poço no final do dia. Imagina a escuridão chegando. Imagina a bicharada caindo no poço. Aqueles animais da terra caindo no poço. Queridos, Jeremias, eu buscando ao Senhor, Jeremias diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. Aí um sujeito ansioso, um crente altamente ansioso, da mais profunda cova, a Bíblia é impressionante, ela é precisa, da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. Aí o Senhor falou comigo, Ele disse assim: César, eu sou seu Deus nessa terra, eu cuido, protejo e amparo você. Queridos, como eu tive um bom relacionamento com meu pai, eu tenho tanta segurança na paternidade de Deus, eu falei: Senhor, mas eu tenho tanta segurança no teu cuidado comigo, eu sei que o Senhor é um pai perfeito para mim. Aí o Espírito falou assim: que diferença faz para mim 1,5 metro abaixo da terra? Aí o Espírito colocou uma cena na minha mente, eu enterrado, vivo, mas em profunda paz com Deus, porque o meu papai desta terra é o mesmo papai de 1,5 metro abaixo dessa terra. Eu estaria cuidado e guardado por eles. Queridos, 1 minuto, a minha mente foi tocada. Nunca mais tive essa ansiedade. Nunca. Eu perdi a conta de quantos irmãos eu já ajudei com este medo específico, contando o meu testemunho. Isso não é um testemunho só de catalepsia, isso é um testemunho da visitação de Deus nas nossas ansiedades. Ele simplesmente vem e nos toca no tempo dele, da forma dele, no momento dele. Ele vem e toca em nós, nos libertando completamente das angústias que nós temos nessa vida. Amém? Só que não há milagre onde não há dor. O papai nos conduz a uma santa e bendita dor, a um santo e bendito sofrimento, a um lugar. Sabe o que significa a palavra angústia? Jesus, quando começou
a orar, com os discípulos, ele falou: a minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui comigo e vigiai. Sabe o que significa a palavra angústia no grego? Significa estreiteza de lugar. Meus queridos, muitos de nós aqui, neste ano de 2015, seremos levados a uma estreiteza de lugar, a um aperto, onde nós não temos mais recurso, nós não sabemos como sair daquela situação, mas aleluia, porque o nosso papai é quem nos conduz a essa estreiteza de lugar, para então poder nos libertar das coisas que estão dentro de nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque tu és um pai, um protetor, um sustentador. Bendito é o teu nome. Que alegria nós temos de te pertencermos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Senhor, bendito seja o teu nome. Senhor, nós te amamos, nós te desejamos. Senhor, nos visita nas nossas ansiedades, nos visita nas nossas angústias. Não permita que nós sejamos tomados por pensamentos indevidos, mas nos visita, nos mostrando o bendito Pai que o Senhor é, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos.